Paz, Senhor, mais uma vez, meus irmãos. Glória a Deus. Deixar uma palavra aqui, nesta manhã maravilhosa, para a honra e a glória do nosso Senhor, amém? Ajeitar aqui o celular. Essa palavra, irmão, foi pregada ontem, também na tarde de louvor, onde eu trouxe a palavra do Senhor, né? Na tarde de louvor, ali foi uma benção. Para a glória do Senhor. Nós sabemos, irmão, que é a palavra de Deus que edifica. É a palavra que liberta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar uma palavra aqui nessa manhã maravilhosa, neste canal Semeando a Palavra de Deus, amém? Lucas, capítulo 18, versículo 35. A seguir, meus irmãos, que vai falar sobre o cego de Jericó. Glória a Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo. E disse que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Somente até aqui. Glória a Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela vai falar, irmão, sobre esse cego. Glória a Deus. Por nome Bartimeu. Glória a Jesus, filho de Timeu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai falar que Jesus, ele passando, como de costume, glória a Deus, né? Por onde Jesus passava, a multidão acompanhava o Senhor. Por que multidão, irmãos, acompanhava nosso Jesus? Aleluia. O Senhor estava rodeado de multidão. Glória a Deus. Pessoas para receber milagre, né? De várias formas. Pessoas para, aleluia, estava perto de Jesus porque gostava, queria estar perto dele. Porque sabia, meus irmãos, que só ele, ajeitando aqui esse lá, só ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Só o Senhor, ele é a verdade, é o caminho e a vida. Muitos seguiam, porque sabia que só ele é o caminho. Estavam no caminho certo. Glória a Deus. Muitos também estavam no meio daquela multidão para observar. Glória a Jesus. Eu creio que ali tinha fariseu, tinha pessoas que estavam ali não só em busca de um milagre, mas estavam para observar, para criticar, e não é diferente no dia de hoje, para zombar, para murmurar, para ver, eu quero ver mesmo se ele faz milagre. Eu quero ver mesmo se vai acontecer alguma coisa. Eu quero ver mesmo se esse Jesus, ele faz mesmo que o povo aí tá falando, ó. Quem sabe alguém falou, eu ouvi falar, ó, que esse Jesus aí cura, que esse Jesus aí tá acontecendo, batiza, que esse Jesus liberta, que esse Jesus faz milagre. Eu quero ver o que vai acontecer, né? Muitos, eu creio que estavam ali, pensavam assim, né, irmão? Eu vou lá que eu quero ver mesmo se vai ter mesmo milagre mesmo. Quero ver se ele é quem o povo fala, irmãos. Zombadores. Zombadores não entram no céu, criticador não entra no céu. Glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Pessoa murmurenta não entra no céu. Pessoas que vai para curiar. Quantas pessoas, irmão, não vai para a casa do Senhor? Aleluia, não se aproxima de alguém para curiar, para investigar a vida do irmão. Se aproxima do pastor para ver como é que está a vida do pastor. Se aproxima da pastora para ver como é que está a vida da pastora. Às vezes, quando é aberta a obra do Senhor, aleluia, muitos vai, irmão, mas não vai para adorar. Por que muitos hoje em dia entram na casa do Senhor e entra vazio e sai vazio? Porque vão curiar, né? Vão curiar. Eu vou lá na igreja do pastor porque eu vou curiar, vou ver o que vai acontecer. Né? Vou ver se tem cura, vou ver se é organizado, vou ver se é um templo grande. Ei, irmão, Deus não precisa de templo grande. Aleluia, o templo é eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Não te iluda com igreja grande. O que adianta ter uma igreja grande, mas não ter a presença de Deus? Aleluia. O que adianta, meu irmão, nosso nome está no cartaz, mas o Senhor está fora, o Senhor está longe. Não te iluda, meu irmão. Glória a Jesus. E ali havia aquela multidão, juntamente com o Senhor estava ali. Irmão, nosso Senhor, ele é tão maravilhoso. Nosso Jesus, ele é tão maravilhoso. Jesus ali estava perto de pessoas murmurentas, estava perto de fariseu. Glória a Deus. Jesus pregava com autoridade. Jesus curava, Jesus libertava. Ele estava perto ali de pessoas que queriam ver a sua queda, queriam ver a sua morte. Né? Assim como ele estava ali perto de Judas, um dos seus discípulos, alguém que andava com ele. Aleluia. Mas Jesus estava ali, irmão. Glória a Deus.
E Jesus, ele sabia quem era e quem não era. Quem adorava ele de coração, quem seguia ele de verdade, quem estava ali para observar, para se amostrar, somente no meio da multidão. Eu quero te dizer, irmão, que nessa manhã, por intermédio dessa palavra, glória a Deus, não seja só uma multidão, mas seja um adorador. Não seja somente a multidão, mas seja um adorador. Não seja só alguém que está na multidão, mas seja um adorador do Senhor, aleluia. Alguém que toca o coração de Deus. Alguém que quando fala, que quando adora, glória a Deus, o Senhor se coloca de pé. Aleluia. A palavra do Senhor vai falar que Jesus estava passando ali por aquele caminho. Aleluia. Ali se encontrava esse homem mendigo, esse homem cego, ele não tinha visão. Aleluia. Quem sabe, né, irmão? Olha, que tristeza. Glória a Deus. Mas ele escutava. Aleluia. Quem sabe ele já ouviu falar de Jesus. E Jesus já havia passado por tal lugar. Jesus já havia curado. Jesus já havia batizado. Jesus levantou o cadeirante. Jesus deu vista ao cego. Jesus curou o câncer. Aleluia. Glória a Deus. Ele pergunta quem é. Alguém fala, é Jesus que está passando. Irmão, nessa manhã seja a boca de Deus. Seja alguém que ajude alguém. Aleluia. Glória a Deus. A chegar até o Senhor. Quantas pessoas, irmão, não estão na lama? Não estão, aleluia. Glória a Jesus no caminho errado. E às vezes o Senhor, Ele quer que eu e você abra a sua boca para, aleluia, aproximar alguém do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja alguém, irmão, que aproxima alguém do Senhor. Seja a boca de Deus aqui nessa terra. E aquele homem, ele começa a clamar, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia porque eu quero enxergar, aleluia. Muitos que estavam ali no meio daquela multidão falaram, cala a boca porque ele não vai te escutar. Aleluia, cala a boca porque ele não vai te ouvir, aleluia. Quem sabe alguém olhava ali para ele e falava, tá rasgado, tá sujo, tá fedendo. Jesus não vai ouvir. Aleluia, tá desprezado, tá na beira da estrada. Quantos não estão, né, irmão, na beira de uma estrada hoje? Aleluia, nas drogas, na prostituição, aleluia, casamento sendo destruído, vidas sendo destruída, aleluia, glória a Jesus, mas não tem ouvido a voz do Senhor. E a maioria dessas pessoas são pessoas, irmão, aleluia, afastadas, desviadas, distanciadas do evangelho do Senhor. Não tem dado ouvido à voz do Mestre. Estão à beira do caminho. Não tem clamado, não tem se dedicado, não tem, irmão, se ofertado ao nosso Pai do céu. E a palavra do Senhor fala que esse homem continua gritando, mesmo que ali muitos se dizia, cala tua boca, porque ele não vai te ouvir ali, aquele homem gritava, irmão, aleluia. Entenda bem, aleluia, nesta manhã, irmão, a nossa adoração não depende do irmão, não depende da irmã. Não depende do pastor, irmão, de tu abrir tua boca, o pastor mandar, abre a tua boca. Por que às vezes, irmão, não abre a boca só se o pastor mandar, se a pastora mandar? Se o pregador, irmão, abre a boca, glorifica aí que você vai abrir a boca. Amém. Glória a Deus. Irmão, Deus não recebe. Ninguém mandou aquele homem glorificar, ao contrário, pessoas estavam puxando ele para trás, estavam tentando calar, mas ali ele estava abrindo a boca dele, glorificando. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Eu reconheço que tu é Deus. Eu reconheço que tu é o Senhor. Eu reconheço que tu tem o poder e a autoridade nas tuas mãos para fazer o que eu não posso. E aquele homem, ele começa a gritar, irmão, sem se importar, sem dar ouvido. Aquela multidão, aqueles que queriam passar, ele queria matar. Por que muitos hoje não estão caindo, irmão? Porque tem saído do lugar da bênção. Tem dado ouvido à voz de Satanás. Quem é que estava usando ali, irmão? Aquelas pessoas, era o inimigo. Assim como tem usado para você não receber tua bênção. E muitos têm dado ouvido à voz de Satanás. E não têm dado ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos ali não estavam tentando calar a voz daquele homem? Ele não se calou, ele continuou focado em quem? No Cristo que passava por ali. Aleluia. Ele continuou clamando, irmão. Há um poder tão grande no nosso clamor. Quando nós clamamos de todo o coração, há um poder, meu amado. Há um poder tão grande. Clame a Ele, irmão. Porque Jesus passa, Jesus faz, Jesus muda a minha, a tua história. Aleluia.
palavra do Senhor vai falar que o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz. Se ele prometeu que vai mudar, irmão, apenas obedeça, apenas ouça a voz do nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ali o Senhor ouve. O Senhor fala, vem, manda chamar. Aleluia. E ali eu creio, irmão, que muitos que ali estavam tentando calar aquele homem foi o mesmo que Jesus falava, vai lá, chama. Agora, por que, irmão, que Jesus faz isso? Por que eu creio, irmão, que ali os mesmos que estavam murmurando foram os mesmos que foram chamar por ordem do Senhor? Por que Jesus faz isso, irmão? Para fazer inveja pro teu irmão? Não. Irmão, Deus não se agrada de inveja. Quando nós fazemos inveja, eu vou pregar, eu vou cantar para fazer inveja pro outro. Deus está longe disso aí. Aleluia, Deus está longe. Mas o Senhor faz isso, irmão, para mostrar que Ele é na minha e na tua vida. A honra de Deus na minha e na tua vida. Muitos querem ver nós na lama. Muitos querem ver nós, irmão, aleluia, glória a Deus, com o ministério afundado. Não quer ver nós pregando, falando da mensagem de Deus. Quer ver nós na lama. Não quer ver nós receber o milagre. Não quer te ver receber de Deus. Não quer ver Deus abençoar teu casamento, abençoar tua vida. Ei, mas o Senhor, Ele tem algo forte para mim, para tua vida. O Senhor, Ele tem honra para o meu e para o teu ministério. Mas é necessário que nós continuemos o quê? Clamando. É necessário que nós dê o quê? Ouvido. Ouvido. Aleluia, a voz dele. Ouvido. Rejeite a voz de Satanás, do inimigo. E dê ouvido a ele. A ele. Glória a Jesus. Ele está ouvindo, irmão. Ele está calado, mas ele está ouvindo. Glória a Jesus. E tu vai ver, irmão, a partir do momento que tu se ligar com ele, com o nosso Senhor, o que ele vai fazer na tua vida. Ele vai te limpar. Ele vai apagar essa vida de derrota que tu tem vivido. Aleluia. Glória a Deus, Ele vai fazer algo novo no teu casamento, no teu ministério. Porque é assim que, meu Deus, Ele faz. E ali Ele manda trazer aquele cego. O Senhor pergunta, o que tu queres? Aleluia. O Senhor sabia o que Ele queria. O Senhor sabia, assim como Ele sabe o que tu queres. Aleluia. Mas o Senhor perguntou. Sabe por que o Senhor perguntou, irmão? Aleluia, para tu falar da tua própria boca. Fala nessa manhã o que tu queres para Ele. Irmão, mas o Senhor sabe o que eu quero, mas se declara, o Senhor quer que nós se declarando, que nós abrimos a nossa boca para se declarar, aleluia, o que Ele vai fazer na nossa vida. Glória a Deus, o que nós queremos que Ele faça na minha, na tua vida, é ali, aquele homem, ele fala que eu veja. Naquele momento o milagre acontece. Porque é assim que Jesus, Ele faz, é assim que o nosso Senhor, Ele faz. Então toma posse dessa palavra nesta manhã, crame. Aleluia, crame, porque mais Ele vai fazer pelo meu e pelo teu ministério, amém?